tema de hoje sobre visão apostólica é chamado. O que é o chamado? Você sabe qual que é o chamado de Deus para a tua vida? Não? Você nem sabe o que é chamado? Então hoje você vai aprender tudo sobre este assunto, começando com a leitura de João, capítulo 15, versículo 26. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Bispo G, nós lemos aqui na passagem assim, que o Senhor escolheu antes de nós escolhermos a Ele. Então, ele fala assim, vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, certo? Será que isso significa que existe predestinação? E aí, Bispo G? A predestinação, ela existe em termos da igreja, segundo aquilo que é a presciência de Deus. Mas a predestinação no contexto que Deus escolhe alguns e rejeita outros, ou ele sabe os que vão ser salvos e os outros não vão participar disso, é uma doutrina que ela é contrária à graça. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quer dizer, o chamado e o chamamento é para todos. Obviamente, nem todos vão receber, mas todos têm a mesma chance. Então, segundo aquilo que é a presciência, Deus sabe todas as coisas, ele até sabe quem não vai, quem vai e assim por diante. Até orienta aqueles que são salvos a se manterem na fé, através do Espírito Santo, as ministrações da igreja, porque se fosse um povo já predestinado a ser salvo, já saía com um X nas costas da salvação e outros com um X nas costas para a perdição, então o evangelho seria injusto. E o evangelho não é injusto, pelo contrário, ele é a maior justiça de Deus, porque não faz acepção de pessoas e nem também do tipo de pecado. Então, é algo que é contrário à doutrina da graça e também da justificação. Deus chamou a todos nós para darmos frutos. Nós somos pessoas realizadoras. E cada um será realizado segundo o propósito e também segundo os dons que foram conferidos. Então, vamos conceituar chamado. É a manifestação da escolha e eleição de Deus na vida de uma pessoa. Nosso chamado é fazer a vontade de Deus, ou seja, daquele que nos enviou, seja em nossa vida pessoal ou no ministério. Bispo, eu gosto muito de falar de chamado como vocação, não é? Uma missão que é dada mediante a dons, talentos conferidos. Um exemplo muito interessante de chamado, na Bíblia tem inúmeros chamados, inúmeros, vamos falar de alguns hoje ao longo da aula. Mas um que é impressionante é o chamado de Samuel. Porque Samuel era um cara que humanamente não poderia ser o que ele foi. Isso, aliás, já nos dá uma lição assim, que Deus capacita aqueles que ele escolhe. Sem dúvida. Não é? É claro que a gente tem que ficar relaxado e não procurar capacitação. Mas Deus chama e capacita. Porque se olharmos, Samuel foi um profeta, um juiz e um sacerdote. Ele já não poderia ser sacerdote, porque linhagem. ele não era da tribo de Levi, perfeito? Então já não poderia ser um sacerdote, mas trabalhava como sacerdote. Como se ele fosse adotado pela tribo de Levi, né? Porque ele foi entregue, né? Ele era da tribo de Efraim, se eu não me engano, né? Foi entregue e ali ele passou a servir a tribo de Levi, enfim, serviu o próprio sacerdote. Na verdade, ele era um empregado de Eli. Né? Foi crescendo ali dentro e tudo mais, mas Deus tinha um chamado para ele ser um sacerdote, Deus tinha um chamado para ele ser um profeta e um juiz. Aliás, o último juiz do chamado período dos juízes. Agora, ele já era um milagre, porque ele era fruto de uma mulher que era estéril. Ele foi consagrado, ele foi preparado para aquilo. Mas Deus não tinha para ele só a função de ser um empregado de Eli, ou ser um sacerdotezinho ali no meio, né? Deus tinha um chamado muito maior para ele. E Deus falou isso para ele. Então é interessante, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, que ele fala, vou fazer coisas que as pessoas vão ficar assim, aterrorizadas, vão falar, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Porque a família de Eli estava em corrupção, os filhos eram corruptos, e no final o que estava para acontecer era o seguinte,
a arca sacerdotal, né, a arca da aliança, seria tomada em uma batalha, os filhos de Eli mortos, o próprio Eli morreu depois, enfim, ia ficar uma situação super difícil. Mas Samuel ia trazer de volta tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. E Davi completou esta obra. Samuel ungiu reis. Uhum. Então, eu fico imaginando, né, um chamado na impossibilidade, mas aconteceu. Agora, assim, no contexto, Dani, até interrompendo um pouco, mas muito importante, como a questão da eleição, no sentido das pessoas escolhidas e outras não, segundo a presciência de Deus, o ministério sacerdotal ele foi constituído para ser eterno. E seria eterno. Deus deu essa orientação. Ele não corrigiu seus filhos, os dois eram prostituídos, roubavam oferta, e ali encerrou. Aquilo que o senhor falou que seria para todo o tempo, que era aquele sacerdócio, acabou ali. Quer dizer, Deus se enganou. Olha só. Deus não tinha na sua presciência colocado que seria para sempre. Mas o que acontece? Não é que Deus se arrependeu, é que o homem, naquilo que era o seu livre-arbítrio, fez a opção errada, ele e seus filhos. E o Senhor agora chama alguém e envia Samuel diante da necessidade do momento. Então, nós temos que também ter noção a respeito disso para não achar, porque às vezes as pessoas espiritualizam demais e acham que já são escolhidas do ventre, que nada vai mais abalar. Ali era um sacerdote, era um juiz, tinha 2 filhos, não adiantava ele ficar lá na boa achando que o sacerdócio eterno ia garantir o futuro dele e dos filhos. Ele tinha que corrigir os filhos. E o Senhor é muito sério na entonação que coloca, vai fazer coisas para tinir os ouvidos. E era em cima da família daqueles que tinham a responsabilidade. Ou seja, tem um chamado, mas as suas atitudes podem comprometer o cumprimento desse chamado. E ferindo completamente esse contido de uma pré-eleição eterna. Tanto que o próprio sacerdócio levítico, ele no início dele não foi eterno, foi uma tomada de posição, de consagração, dos descendentes de Levi a favor de Moisés contra a idolatria, que abriu o quê? O preceito para eles se tornarem. Então havia, obviamente, em Arão já havia a vertente, mas a tomada de posição mesmo foi de uma entrega, de uma consagração, o que eles não seriam. E aí o Senhor, que falou que seriam para sempre os primogênitos, coloca os levitas no lugar deles. E agora está colocando Samuel no lugar dos levitas. Todo chamado tem um preço a pagar. Pensando nisso, vamos dar um exemplo de Saul. Saul tinha um chamado para ser rei, mas ele não era um cara disposto a pagar todo o preço. Algumas coisas ele pagou o preço, mas outras ele fugiu. Fora as suas questões de caráter e de personalidade. É muito diferente de Davi. Davi ele vai passar por uma trajetória de perseguição, de lutas, de situações terríveis que fazem parte da sua constituição para cumprimento do seu chamado. E por isso que Davi era muito diferente de Saul, muito mais completo. Ainda a Bíblia fala que era o coração segundo o coração de Deus. Amém. Agora Saul, ele tinha um chamado, ele poderia ter sido um grande rei, completar tudo, mas você vai ver que as suas atitudes vão mudando o curso da vida dele. Verdade. Ele tinha tudo, Dani, porque ele foi alguém que já cheio do Espírito Santo, profetizava, era um homem que tinha capacidade, tinha estrutura, tinha aparência, tinha formação, ele tinha tudo. Só que, de repente, o que ele não foi? Ele foi profano. Ele começou a profanar aquilo que era a autoridade que Deus havia delegado, ele começou a profanar. Cumprir o chamado é viver a vontade de Deus. Você percebe que Saul, ele não cumpre o chamado dele e ele deixa de estar na vontade de Deus. Deus levanta outro. E ele passa a entrar no jugo de Satanás, que é o destino. É tão doido que quando ele procura aquela médium em Endor, ela estabelece o destino dele, você vai morrer. Seus filhos também. Ele aceita isso. Aquilo que Satanás coloca como jugo na vida dele, ele aceita passivamente. Porque ele de uma certa forma, ele deu a habilitação, fazendo só o fato de fazer a consulta, já se colocou na mão daquela maligna, aquela mulher maligna. Eu imagino, até no contexto, Dani, vamos assim raciocinar humanamente falando. Quantos médiums ele tinha, vamos dizer, até banido e até tirado a vida, se fosse necessário,
Porque naquela época não era brincadeira. Hoje o Oriente Médio já é efervescente, imagina naquela época. Então, será que ele não tinha uma habilitação desses demônios virem e matarem ele e os filhos? Pois é. Então tinha, ele deu essa habilitação, né? Muito bem, então um preço a ser pago. Você tem um chamado de Deus. Agora você precisa se dispor a trabalhar com os dons que ele conferiu. Então, vamos ler o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, que é muito importante sobre este assunto. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala da verdade da vida dele, que era o seguinte: enquanto eu estou vivo, é para Cristo. E quando eu morrer, estarei em lucro, porque realmente, né, a condição vai ser muito superior à que ele estava. Mas, na verdade, o conceito é exatamente uma frase apostólica fundamental da visão apostólica. Vamos lá, confira aí a frase. O meu chamado é mais importante do que a minha própria vida. Então, mais que ministério, o chamado é a entrega total de sua vida à vontade de Cristo. Paulo, ele tinha esta entrega. A partir do momento que ele teve aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele nunca mais foi o mesmo, ele não olhou mais para trás. Ele passou por uma transformação tão profunda na sua personalidade, no seu caráter, mas principalmente nas suas convicções. E ele passou a dar a vida dele pelo Evangelho. Deus nos leva a isso, a nós pagarmos um preço pelo Evangelho. É claro, você tem a responsabilidade da tua família, você tem o teu trabalho, você tem todas as suas atividades. Mas para o homem de Deus, o mais importante é o cumprimento do seu chamado. Vamos entender mais isso, como é importante esse chamado, e muitas pessoas ainda não entenderam com aquilo que Jesus diz aos discípulos. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós vemos aqui Jesus chamando a atenção dos discípulos, falando: vocês orem para as pessoas aceitarem mais o chamado. Pois é, porque tem muitas pessoas que precisam de uma palavra, muitas pessoas que precisam ser alcançadas, transformadas pelo Evangelho, mas estão até perdidas e sem este alcance por falta de pessoas posicionadas no cumprimento do seu chamado. Pode ser que alguém esteja me assistindo agora e você esteja completamente fora da vontade de Deus. Você tem um chamado, você deveria estar na igreja, você é um pregador, você é um evangelista, você é um músico, e você está parado agora, com diversos argumentos. Não, mas tem que entender, bispo, mas sabe, a luta é isso, a minha família, está fora da vontade de Deus, não tem como ser feliz. Então volte ao teu primeiro amor, e principalmente aonde Deus quer que você esteja, como trabalhador na seara dele. E você guarde o teu coração, porque Deus vai prover todas as coisas. Buscai o reino dos céus, a sua justiça primeiramente, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, muitos são chamados, o bispo Geraldo que a gente já fala sobre isso, mas poucos são os escolhidos. Então veja aí, Deus tem vários chamados para a vida do homem. Deus tem um chamado para os seus servos, para ter uma família bendita, sucesso profissional, prosperidade, bons relacionamentos e o chamado de ser evangelista. Evangelista não é só a função de uma pessoa que tem talentos para evangelizar. Jesus falou que todos precisam, de alguma forma, pregar o evangelho, porque nós recebemos de graça e de graça nós precisamos entregar. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você tem consciência do seu chamado? Deus te chamou e você entendeu? Vamos dar o exemplo de um profeta que não estava compreendendo direito o chamado de Deus para a vida dele. Vamos ler Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim.
A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então a história de Jeremias é muito interessante, porque ele era um sacerdote. Muito bem, Bispo G poderia falar: bom, meu chamado é ser sacerdote. Vou continuar sendo sacerdote. Mas Deus falou: teu chamado não é sacerdote. Você serviu como sacerdote, ministério, serviço. O teu chamado é mais do que ser um sacerdote. O teu chamado agora é para ser profeta. E vai falar com um povo difícil, que não vai te ouvir. Só que eu estou te dando autoridade. Aí olha a reação de Jeremias. Não, eu sou uma criança, imagina, não tenho capacidade como profeta, escolhe outro. Meu Deus do céu, não. Deus falou: não, você é o escolhido, não temas que eu vou com você. Agora, ele poderia... Não, eu não quero. Ah, você não quer? Será que você é o único sacerdote, Jeremias, que pode ser escolhido para ser um profeta? E aí, Bispo G? Então, as pessoas muitas vezes têm essa tendência, né, de exercer o chamado e que elas vão fazer da forma que elas quiserem, porque são as pessoas preparadas para isso. Isso não é uma realidade. A realidade, por exemplo, Jeremias rejeita, Deus ia colocar alguém no lugar dele, você não tem nem dúvida. Claro. Tudo bem que Jeremias era alguém já apropriado por ser filho de um sacerdote, ele já tem uma linhagem. A gente sabe que também uma boa parte dos profetas tinham essa linhagem sacerdotal, né? A escola de profetas na época de Eliseu era uma escola sacerdotal. Então ele tinha essa vertente, mas o que poderia até acontecer é atrasar um pouco a obra do Senhor. Mas Deus iria capacitar outra pessoa e ele ia perder o galardão e a bênção que Deus tinha reservado para ele. E no final, ele ia sucumbir, não tenha dúvida, com a destruição de Jerusalém, ele ia sucumbir também. Um exemplo de atraso é caso Pedro e Paulo. Deus tinha chamado Pedro para ir pregar os gentios, né? Os gentios. Isso é claro. Você vê um intervalo, o ano de 33 que Deus chamou Paulo, Paulo foi começar a viagem missionária dele no ano 47, a primeira. Então, 47 para 33 são 14 anos. Então, se pensarmos, Bispo G, 14 anos ali só em Antioquia. É claro, Paulo ficou 14 anos ali em Tarso, em Antioquia, sendo preparado, mas olha quantos anos que poderiam ter sido aproveitados para uma expansão mais explosiva do Evangelho. Teria que esperar Paulo, né, amadurecer com Barnabé ali em Antioquia, levantar depois Silvano, enfim. Olha quanto tempo perdido. E o pior, Dani, se nós vermos o livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo começa a sair para as viagens missionárias, ele, Barnabé, tudo, que é esse período mais ou menos, nós vemos que Pedro, ele próprio fala, sabe que eu fui chamado, né, isso em Atos 15, para ser aquele que levaria tal para os gentios. Ele fala isso, mas ele está em Jerusalém. Então, os 14 anos que você colocou, ele ficou em Jerusalém. Paulo sai, não sei se 1 ou 2 anos, caminhando e exercendo o seu primeira viagem, 2 anos. Primeira viagem, 2 anos na primeira viagem, quer dizer, 16 anos. E Pedro fez o quê? Ficou em Jerusalém. E Paulo, veja, adiou aquilo que poderia ter acontecido para os gentios. Quase 14 anos, mas a obra não parou. Agora, olha o potencial que Pedro poderia ter, que foi dado a Paulo. Pois é, ele perdeu, infelizmente. Perdeu por uma presunção, por medo, ele não sabe o motivo, mas que perdeu. Perdeu, e tanto perdeu que a gente percebe que o irmão de Jesus, que é Tiago, é que parece que está lá no controle da igreja de Jerusalém. Chefiando mais do que ele. 15 anos depois, 16 anos depois, a gente vê que a proeminência foi muito maior de Tiago.
É Tiago que vai dar a opinião final. Verdade. Então, o que quer dizer isso? Esses 15 anos só trouxe uma coisa para Pedro. Talvez ele entrou num processo de querer ficar em Jerusalém, era mais fácil, mais tranquilo, mas também era o quê? Era perder aquilo que era a Constituição que o Senhor tinha dado para ele. Poxa, a Constituição é para levar para os gentios. Pedro, o que você está fazendo aí? Então, foi perdendo. E Tiago, que tinha Constituição para Jerusalém, foi crescendo. O pior que nós vemos até muitas vezes hoje, infelizmente, pessoas que ficam só na chefia. Não, vou ficar aqui em Jerusalém, sou primaz, vou ficar só... Né? Não, e comportamento apostólico não é esse, não. Sem A dúvida. gente vê o nosso próprio pai, o apóstolo Estevão, tá pregando em tudo que é canto, e vai para a marcha, e vai não sei o que lá, e vai para lá e não para. Bem. Hã? Agora, foi o que você leu sobre a seara. O Senhor da seara manda o ceifeiro, manda aqueles que vão trabalhar na vinha. Então, quem manda é o Senhor. Então, se os ceifeiros são poucos, se aqueles que trabalham na vinha são poucos, Deus vai mandar alguém. Porque, olha, às vezes dá um desgaste, né? Você fala 10 vezes com o oficial, você fala 20 vezes com o pastor a respeito da necessidade da salvação de vidas, do evangelismo, de trabalhar, às vezes com músico, falando da importância de estar na igreja, e parece que entra por aqui, sai por lá. Eu já oro direto, Senhor, manda. E o Senhor manda. Graças a Deus, Ele manda trabalhadores e que vão ocupar a condição. Aí, esses começam a se sentir enciumados e começam a querer podar e atrapalhar. Aí fica pior ainda a coisa, né? Olha só. Para eles. A palavra chamado e escolhido são palavras muito próximas no grego, né, Bispo Gil? A palavra chamar, muitos são chamados, é a palavra kletos. E escolhidos é ekletos. Então, é chamado e aprovado. Então, o escolhido, a ideia que a gente tem é a seguinte, é que as pessoas são chamadas e alguns entre esses vão ser escolhidos, ou eles se escolhem ou serem escolhidos, no contexto de seleção, né? Parece que estão catando feijão, né? Mas não é essa a realidade, é que são aprovados pela escolha. A escolha, ela passa por uma aprovação. Então, ecletos é chamados, ecletos são aprovados os escolhidos. O exemplo de Jeremias, que ele falou, puxa, mas eu sou uma pessoa incapacitada, eu não consigo. Talvez você esteja nessa aí, cara. Fala assim, não, Deus me chamou, mas eu tenho medo. Será que eu vou conseguir? Ora, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Aliás, Deus não baseia o chamado em critérios humanos, por uma questão muito lógica. A aceitação do chamado vem antes da caminhada da eleição de Deus para a sua vida. Por que isso? Porque senão o homem não aceita o chamado. Então primeiro Deus vai falar, o chamado é esse, você aceita? Aceito, agora eu vou te capacitar. Ele não vai capacitar antes de dar o chamado, porque pelas tuas deformações naturais, você pode rejeitar o chamado e aí então não estar aberto à capacitação de Deus. Você vai compreender melhor isso com o exemplo de Abraão. Vamos ver. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus chama Abraão. Deus não pede a opinião de Abraão sobre o chamado dele. Deus não fala para Abraão para onde ele vai. Abraão estava num lugar muito bom. A região de Harã é o norte da Mesopotâmia. Lugar com água, lugar com muita vegetação. É o crescente fértil da Mesopotâmia. Ele era fabricante de ídolos, ele estava bem. Agora imagine se Deus falar assim para ele, Abraão, sai da tua parentela, e em vez de falar, vai para a terra que eu vou te mostrar, fala assim, você vai para Canaã, que é cheio de cananita, filisteu, deserto, lugar zoado. Pode ser que a deformação da carne de Abraão, por estar apegado aonde ele estava, falasse, não cara, nem a pau, não vai. E perderia a oportunidade de cumprir o chamado como pai da fé, como amigo de Deus, como grande patriarca. Pois é. Então Deus chama Abraão e fala assim, vai para a terra que eu vou te mostrar, é o suficiente, é isso que você precisa saber. Só isso, não tem mais nenhuma dica, nenhuma.
É isso. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus foi preparando Abraão nesta caminhada e por tudo aquilo que ele vai enfrentar na história dele, não para ser próspero na terra. Porque ser próspero na terra não era o sonho de Abraão. Abraão já era rico. O principal sonho de Abraão era gerar filho. E ele foi rico também. Né? Então, quer dizer, a gente vê como é importante as pessoas criam desculpas para não aceitar o chamado. Por quê? Porque não tenho condições. Mentira. Se Deus te chamou, Ele vai te dar condições. Amém. Moisés não era estadista. Tinha até boca dura para falar. Deus o transformou. E ele ainda foi chamado para enfrentar o passado dele, a origem dele, a formação dele, egípcia. Nós temos o caso de Josué. Josué estava num momento ali complicado. Suceder o grande Moisés. Aí Deus fala, olha, não tenha medo, não te espante, ser corajoso. Porque com certeza faltava um pouco de coragem para o grande general Josué assumir a posição de Moisés. Mas falou, vai para cima que eu estou contigo. Deus está contigo também, Gideão. Não, mas eu sou menor, da menor família de Manassés e não sei o que lá. Na boa, eu estou te chamando, cara. A tua primeira vitória é vença a si próprio. Acorda, Gideão, eu sou contigo. Você vai ver muitos momentos falando, eu sou contigo. Aceita o chamado, porque eu vou abrir os caminhos, eu vou abrir as portas. Eu vou te conferir dons para que você possa cumprir o seu chamado. E Eliseu então, Eliseu tem experiência de, eu entendi. Entendeu o quê? Eu entendi o que aconteceu comigo. Elias fala, você entendeu o que aconteceu com você. Já era, larga aí. Você não vai ser mais fazendeiro. Eu estou transformando agricultor em profeta. Deus quer te transformar em um grande profeta, em um grande ungido dele. Abra o teu entendimento, teu coração e não tenha medo. Por isso, nós vemos o quê? Que cada um de nós temos uma missão, cumprir o propósito de Deus em sua criação. Veja esta frase. Passar a vida sem cumprir o seu propósito espiritual é a maior derrota do servo de Deus. Servo de Deus pode ser abençoado? Pode ser. Pode ter tudo do bom e do melhor? Pode ter. Pode ter um filho maravilhoso, uma família bacana? Pode ter tudo isso. Deus quer dar tudo isso. Mas viver e olhar para trás e falar, eu não cumpri o que Deus me ordenou, sem dúvida é a maior frustração do servo de Deus. A bênção é você ser como Paulo, olhar para trás e poder falar, eu combati o bom combate. Agora vem a questão, Bispo G. Tem coisas na obra que nós fazemos por prazer e tem coisas que nós fazemos por dever. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então ele fala de duas questões, Bispo G. Se ele faz por prazer, ele tem a recompensa. Se ele não faz, é por dever. Não é isso? Por obrigação, vamos colocar assim. É mesmo. Constrangido, ainda ele usa o termo constrangido, né? Agora, alguém pode falar assim, não, mas nós temos que fazer a obra por amor. Então, se eu estou fazendo por obrigação, significa que não é por amor? E aí, bispo? A realidade é que Paulo ele sabia, né, das dificuldades, ainda mais ele. A obra que ele tinha era uma obra de abrir, era um pioneiro. Então ele vai para enfrentar todo tipo de perseguição. Ele tinha a perseguição dos gentios, ele tinha a perseguição dos judeus. Então onde ele fosse, a situação não era muito fácil. Então ele coloca aqui que se ele faz por livre e espontânea vontade, com sentimento de amor, ele tem um galardão. O galardão é o prêmio de uma conquista. Certo. Agora, se eu faço constrangido, e a palavra constrangido é assim, tendo que cumprir meu dever. Era obrigado a cumprir meu dever. Aí resta a condição que ele tinha, como chamado também. Então, o que o homem tem que fazer? Ele tem que renovar sua mente. Dani,
Obviamente, a gente sabe, o dia a dia nosso é uma correria. Eu acordo desde as 7 até meia-noite, é viver a obra. Todos os dias, não tem dia. Essa semana passada eu preguei 8 vezes. Já estou terminando mais uma que eu vou também terminar com 8 vezes pregando. Mas o que eu aprendi? Aquilo que é o resultado em termos da bênção de Deus, em família, no meu dia a dia, é tão mais importante do que a dificuldade, que eu aprendi a não levar a obra constrangido. Eu levo ela com alegria, mesmo cansado, mesmo resfriado, mesmo doente. Eu luto até pelo fato de saber, por inteligência, tem galardão. Claro. Tem prêmio. Claro. Então, até por inteligência, eu não vou ficar levando um fardo pesado. Eu vou levar o fardo que é leve do Senhor Jesus e andar com Ele. Quem faz a obra não faz por interesse. Porque aí seria o amor filéu, né? Eu faço porque me interessa. Quando interessa mais, eu não faço. Está errado. Porque amar o chamado é o amor incondicional, que é o amor de Deus. Amém. E por ser amor incondicional, tem coisas que são deveres. Então eu vou fazer por obrigação? Eu vou fazer, porque é incondicional. Não tem como eu amar de vez em quando, e agora eu amo mais, depois não amo. Como assim? Que bagunça é essa na tua cabeça? Então entenda, tem coisas que às vezes você não vai ter vontade, você não vai ter disposição, mas a obra precisa. Faça, porque Deus te deu de graça a salvação, Deus te deu de graça a vida, Deus tem te abençoado, te dado saúde. E o que você tem retribuído? Se você ama incondicionalmente, você vai pagar qualquer preço pela obra dele. E mais, fazer com excelência, porque também não adianta fazer por dever e fazer de qualquer jeito. Sem dúvida. Porque lá em Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, o homem espiritual maduro, ele não permite que emoções, dificuldades o tornem negligente. Então, não é chegar lá, já que tem que fazer, vamos fazer logo, vai. Não, fazer o melhor. Porque é maldito quem faz a obra de qualquer jeito. Deus não te trata de qualquer jeito. E aqui Paulo, Dani, desculpa interromper, ele fala o seguinte, ele fala que aquele que faz, está sobre ele a responsabilidade de um dispenseiro. O dispenseiro é o termo oikonomia, oiko, casa. Então, o que é nomia? É aquele que toma, que rege, que traz normas, que tem responsabilidade sobre. Então, nós temos a responsabilidade sobre a casa de Deus. E tendo essa responsabilidade de dispenseiro, nós não podemos fazer de qualquer jeito. É diferente até da pessoa que faz de bom grado, de coração. Quando pesa sobre nós a característica de dispenseiro, se você está levando, pelo menos se você vai levar como um fardo, leve e faz direito. Porque pesa sobre você essa responsabilidade. Agora, enquanto que aquele que faz no coração, no sentimento, amando a obra, as coisas vão acontecendo automaticamente. É impressionante. Agora, tão interessante, Jeremias, ele já responde também para um tipo de figura religiosa que fala assim: já que eu não vou fazer a obra direito, então eu nem vou fazer. Na caminhada ele fala assim: não, bispo, eu não faço por quê? Porque eu não tenho tempo, porque não dá para eu dar o meu melhor. E aí, Jeremias fala também: maldito aquele que retém a espada do sangue. É isso aí. Aquele que não vai para a guerra. É isso aí. Como fala em Tiago 4,17, você sabe que tem que fazer o bem, mas você não faz, está em pecado. E é pior, aquela frase fala assim: está aqui, está fazendo a obra tal, e de repente o meu tempo acabou aqui. Não, olha, eu já fiz tudo que tinha que fazer, o meu tempo acabou aqui neste ministério. Se você já falou isso uma vez na tua vida, eu quero mostrar aqui para você, olha o que Jesus disse em Lucas 9,62. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu Deus do céu, Bispo G. Existe esse negócio de meu tempo acabou aqui? Não. Porque ou você tem aliança com a obra de Deus, ou você não tem. Ou é apenas um interesse, uma paixão. Ou você está acabando com o teu tempo na obra de Deus. Você está acabando com o teu tempo. Acabou o meu tempo aqui. É você que está falando. Porque o tempo de Deus ainda tinha muito para fazer. Às vezes a pessoa até semeou tanto, depois deixa de colher, volta a estaca zero que chegou, se esvazia pela própria maneira que professa e abre mão daquilo que é o chamado.
Então fique firme aonde você está, porque tem muita coisa para você realizar. E lembre-se, as tuas atitudes como servo de Deus devem ser exemplo para todos os membros da igreja. Como é que pode você falar um dia para um membro da igreja, não, olha, você tem que fazer a obra, Deus te chamou e tal, e do outro dia falar assim, acabou meu tempo aqui, fica meio estranho, né? E alguém vai falar assim, peraí, você falou uma coisa ontem, agora está falando outra? Cadê o caráter? Cadê o famoso fio do bigode? Né? Então, tome muito cuidado com isso. A aliança com Deus, quem te chamou é Deus. Antes nós vimos para o intervalo, vamos declarar uma oração profética. Senhor, hoje eu entendo a extensão e a importância da unção e do seu chamado em minha vida. Prometo jamais abandonar, trair ou negligenciar esta preciosa eleição, além de nunca permitir que minha carne e meus sentimentos me manipulem, nem que eu seja roubado no meu chamado. Eu o honrarei e o colocarei sobre todas as coisas da minha vida. Amém. Nós estamos falando sobre muitos chamados. Você já entendeu o que é chamado, a tua vocação, a tua missão, aquilo que você tem que cumprir, que é a vontade de Deus mediante os dons que Ele conferiu. Mas que dons são esses? Quais são os chamados dentro da visão apostólica? Vamos ler Efésios 4. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, basicamente, o apóstolo Paulo fala sobre 5 chamados: mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Perfeito? São 5 chamados apostólicos. Podem ser ministérios, porque nós podemos manifestar todas estas constituições, enfim, todos estes chamados, mas existem chamados específicos. Pessoas que têm a pegada de ser pastor, o outro que tem a pegada de ser mestre, o outro tem de pregador, de evangelista, outro de profeta, outro de trazer a visão, que é o apóstolo, e assim por diante. Agora, não confunda com constituição ministerial. Constituição ministerial é outra coisa. Por exemplo, visão apostólica renascer em Cristo. Veja aí. Constituição na igreja apostólica. Olha a tabela. Aspirante, depois ele se torna diácono, presbítero, pastor, bispo e aí sim apóstolo. Então são 2 coisas diferentes. Uma coisa é chamado e outra coisa é ministério. O ministério é serviço, é trabalhar. Lembre-se, nem sempre o teu chamado será aquilo que você vai exercitar ministerialmente. Deus tem um chamado para você, você vai realizá-lo, mas muitas vezes nós temos que fazer atividades que são extra o nosso chamado, por uma necessidade da obra. Talvez você seja um grande mestre, mas há necessidade de pastorear algumas ovelhas. Você não vai fazer? É claro que você vai fazer. É ministério, tem que realizar. E Deus precisa até que se levante alguém como pastor. E à medida da tua caminhada, você vai recebendo outras constituições, outros chamados, você vai se desenvolvendo. Você pode se tornar, ainda que seja, por exemplo, um grande mestre, você pode ser um pastor, você pode ser um evangelista, ainda que teu principal dom seja o de mestre. Então nós vemos aí homens que foram capacitados, que foram se desenvolvendo. Abraão, ele foi chamado de pai da fé. Ele era antes um comerciante. Era um homem de família e tudo mais, mas Deus colocou ele para ser o pai de muitas nações. José do Egito tinha uma boa família, estava tendo ali a formação de Jacó e tudo mais, mas o chamado dele era ser governador. Então esses homens, eles se levantaram para cumprir aquilo que era a vontade de Deus. Então a caminhada vai te aperfeiçoar e te preparar para cumprir o chamado. Então vamos começar definindo o que é um apóstolo. Fundamentador de uma visão de Deus para o povo, acumula os dons inerentes aos outros chamados, justamente por ser fundamentador desses dons. Bispo G, é possível ser apóstolo sem os outros 4 chamados que nós vamos estudar hoje? Enfim, profeta, evangelista, mestre? Impossível, porque o apóstolo é aquele que tem todos os dons. Pode talvez não exercer o dom profético na extensão
como poderia, porque também o apóstolo tem uma série de outras incumbências. Mas, com toda certeza, esses 5 dons ele vai ter, fora ainda dos 9 do Espírito, ainda tem os administrativos. Ele é aquele que tem, vamos dizer assim, a condição completa dos dons sobre a sua vida. Vamos ver agora o que é um profeta. Em coerência com a palavra de Deus é o poder do Espírito Santo. Esse chamado determina os milagres e a palavra ao povo, com o objetivo do desenvolvimento e crescimento, tanto pessoal como coletivo. Existe profeta fora do corpo, Bispo G? Profeta ambulante? De maneira nenhuma. Profeta fora do corpo é adivinho. É o ligue-já. Vidente. Vidente. Porque não tem a concepção, pelo fato de ser um dom do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo são delegados sobre a igreja. Então, fora da igreja, não existe profeta de Deus fora da igreja. Se estiver fora, como também não existe apóstolo fora da igreja. Então, eu já ouvi falar de apóstolos que tinham ministério de cura interior, que não estavam vinculados à igreja nenhuma. Como é que pode ser um apóstolo? Se o apóstolo é um fundamentador da igreja, e nem igreja tem esse apóstolo, quer dizer, então tem as credenciais, tem todo um aspecto de marcas que são, vamos dizer assim, referenciais que credenciam, que habilitam espiritualmente o apóstolo. E o apóstolo é o mais difícil, vamos dizer assim, dos ministérios que a pessoa tem que buscar, porque não é fácil ser um apóstolo, né? Com certeza. O que é um evangelista? Com estratégias de Deus, transmite a palavra de salvação, levando as pessoas a crerem em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Evangelizar não é um dever de todos, Bispo G? Sem dúvida. É algo que todos devem fazer, todos foram chamados. Então, chamado, obviamente, num contexto inicial, é para que todos falem do nome de Jesus, ensinando-os, e o Senhor estaria com a gente até o final dos tempos. Tudo bem. Mas o dom de evangelista é uma capacidade do Espírito muito mais profunda. Então ele tem essa marca de abrir a boca, de ministrar, tanto pessoalmente como para multidões, e essas pessoas se entregarem ao Senhor Jesus. Então, uma palavra de sabedoria dada na boca, de conhecimento, revelação, quer dizer, também é um ministério bem completo, porque o evangelista também se torna um profeta. Então, na medida que ele fala, que ele profetiza, ele fala a respeito do futuro daquelas pessoas, traz ali também um discernimento, ele também é, né? Por isso que ele é o terceiro também ministério. Então, os ministérios são todos praticamente intercalados. Há um nível de importância, basicamente pela ação que existe dentro do corpo da igreja. Vamos definir pastor. Aquele que cuida das ovelhas, vidas, dando alimento espiritual além de analisar seu crescimento e dificuldades. Então, pastor não é título. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que cuidar do povo de Cristo, o povo, né, vamos dizer assim, o rebanho que Deus entregou a ele. Veja agora o que é um mestre. Possuidor do dom de ensinar e buscar a revelação da palavra de Deus, leva conhecimento para que o povo não se corrompa. E discipular também é um dever de todos, né? Porque Jesus fala, fazei discípulos em todas as nações. Mas é claro que por uma questão de didática, de talento, né? Mestres, eles acabam se especializando no ensino, na formação, na preparação do futuro. Inclusive, né, Bispo G? Sem ensino não tem futuro. Sem ensino não tem como a obra de Deus continuar. Uma igreja que não tem uma estrutura de ensino, de preparação, ela não consegue se desenvolver. Uma hora ela para, porque não tem mais quem continuar o trabalho. Então é um treinamento, é uma preparação. Muito bem, nós estamos encerrando aqui a nossa aula, lembrando também que Deus nos chamou para nós sermos reis, sacerdotes e profetas, e essa condição nos significa o quê? Que nós temos que nos preparar como líderes nos campos de administração, comunicação e relacionamento. Então, tem muita coisa que você precisa ser preparado. Vamos revisar a aula de hoje.
Na aula de hoje, estudamos sobre o chamado, que é a manifestação da escolha e eleição de Deus na vida de uma pessoa. Aprendemos a frase apostólica: meu chamado é mais importante do que minha própria vida. Que significa? A aceitação do chamado vem antes da caminhada da eleição de Deus para a sua vida. Deus não pede opinião do homem no chamado, por causa das deformações espirituais. O homem de Deus cumpre seu chamado por prazer ou por dever. O homem espiritual maduro não permite que emoções e dificuldades o tornem negligente. E as atitudes do servo de Deus devem ser exemplo para todos os membros da igreja. Também aprendemos que os chamados da Igreja Apostólica são mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo, que são diferentes das constituições apostólicas. Por fim, vimos que precisamos nos desenvolver nos campos da administração, comunicação e relacionamento. Confira a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.